Fala pessoal, e aí, tudo bem? Professor Fernando Tadeu Marques, professor de Penal e Processo Penal aqui do nosso Estratégia Concursos e Estratégia OAB. E eu estou aqui hoje para trazer mais uma dica importantíssima. Se você pudesse, essa era aquela que você não deveria perder. A dica de hoje vai lá sobre prescrição penal. A gente vai falar um pouquinho sobre PPP e PPE, aquela prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Presta atenção aí, galera, é muito importante. Bota na telinha, vamos lá. Estamos aqui no nosso Estratégia Concursos, Estratégia OAB. Pessoal, aqui no nosso programa de dicas de direito penal comigo. E se você não segue, não me conhecia, já vai para a rede social, Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. E você pode me procurar lá como Fernando Tadeu Marques, vai lá, me segue, vai receber bastante dica, muita coisa, muita energia positiva. Direito e Processo Penal para o OAB também é uma outra rede que eu administro junto com a professora Marcele, professora que vai trazer dicas aí de processo penal para vocês. E também lá na nossa rede Criminologia para Concursos, importantíssimo. Vamos lá, pessoal? Sem maior delongas, a gente vai falar então da dica 7. A dica 7, a gente vai falar de prescrição penal, trazendo aí a PPP e a PPE. Pessoal, é um ponto muito abordado, tá? Muito abordado nas provas e sobretudo, né, na OAB. Então vamos lá por parte. Primeiro aqui, olha aí na telinha, acompanha aí na telinha duas dicas importantes, tá? A primeira, o artigo 117 e o artigo 115, tá? 117 e 115. Corta aqui para mim um pouquinho. Pessoal, causas podem ser interruptivas ou suspensivas. As suspensivas estão lá no 116. E as interruptivas no 117. Lembrem-se, causa suspensiva, o nome já diz, ela suspende o prazo prescricional. Aquele prazo que vinha acompanhando, ele fica suspenso. Causa interruptiva é ruim, porque ela zera o relógio. O Estado tem um prazo. Lembrando que a prescrição faz o Estado perder o ius puniendi, aquele direito de punir. Então, interruptiva, ela zera o relógio e devolve o prazo ao Estado. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim para o réu. Então, a 117 é que vai trazer as causas interruptivas. Um exemplo, professor, recebimento da denúncia ou da queixa. Interrompe. Então, lá da data do fato, começa a contar o prazo. Lá na data do fato. A hora que o juiz recebeu a denúncia, não é oferecimento, é recebimento. Recebeu a denúncia, zerou o relógio. Se estava próximo de prescrever, o Estado ganhou o prazo de volta e começa a correr o prazo de novo. Beleza? O 115 é um dos mais importantes, as pessoas esquecem dele, desprezam. Cuidado quando ele dá a idade para você no problema da vítima. É para você calcular se quando ele praticou o crime, ele era menor de 21 anos, né? Maior de 18, mas menor de 21. Nessa faixa, a prescrição corre pela metade. Ou, na data da sentença, ele tinha idade superior a 70, corta também pela metade. Se você foi até o 109, olhou lá que a prescrição corria em 20 anos, se o crime foi praticado e ele tinha 21, corre em 10. Se na data da sentença ele é maior de 70, era 20 a prescrição, corre em 10. Corta pela metade. Olha a importância desse artigo. Toma cuidado com a questão da idade quando ele dá a data de aniversário, nascimento daquele que praticou o crime. Verifica essas duas possibilidades. Ou na sentença maior de 70, ou na data do crime, ele tendo aí a idade inferior, não é? A 21 anos, tá? Superior a 18, inferior a 21. Bota na telinha lá, vamos lá. Pessoal, importante, né? Aqui a gente vai fazer aquela divisão. Prescrição da pretensão punitiva. O que eu preciso que você lembre é que a prescrição da pretensão punitiva ela ocorre antes, tá? De transitar em julgado. Então aqui, ó, tá? Antes de transitar em julgado, nós teremos a PPP, pessoal. Se for depois do trânsito em julgado, nós temos a PPE. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória.
o Estado terá o mesmo prazo, conforme o artigo 109, pessoal, lá para buscar o decreto condenatório, que tem que acontecer aqui, ó, até o trânsito em julgado. Conseguiu o decreto condenatório, começa a correr o prazo, pessoal, aí para prescrição executória. Ele conseguiu o decreto condenatório, agora ele tem que executá-lo. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que lembrar é da chamada prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tá? Quando é que ela ocorre, professor? Antes, olha lá, ó. Antes, pessoal, de atingir aqui, ó, tá? Antes de atingir a publicação da sentença condenatória, então muita atenção, tá? Volta aqui para mim. Se ele praticou o crime, data do fato, chegou lá até o recebimento da denúncia, tá? Pode ter ocorrido a prescrição. Se ocorreu, a gente vai chamar ela de prescrição propriamente dita. Vamos supor que o prazo, o crime que ele praticou tem uma pena superior a 12. Prescreve em 20, conforme o artigo 109. Se está chegando ali perto da data do recebimento da denúncia, então antes de receber a denúncia, ocorrendo aos 20 anos, a gente tem a chamada prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Ou se passou essa data, não é? Zero relógio, recebeu zero relógio. Começo a contar de novo até chegar a sentença. Então, recebeu a denúncia, eu começo a contar de novo a prescrição. Sempre em cima da pena abstrata, até porque eu não tenho pena concreta. Eu só vou ter pena concreta aplicada pelo juiz entre aquele mínimo e máximo, vamos supor, do crime do artigo 121, entre 6 e 20 anos, eu só vou ter a pena concreta na sentença. Antes disso, é a pena abstrata que a gente vai calcular, sempre em cima do máximo dela. Se a pena do homicídio é 20, prescreve em 20. Se chegou no recebimento da denúncia, recebeu, não prescreveu, eu começo a contar de novo a propriamente dita, até chegar próximo da sentença. Professor, chegou a sentença, e agora? Ótimo, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita não ocorre mais, porque agora tem a pena. Então aquele entre 6 e 20, o juiz deu 6 anos. Vixe, 6. Eu vinha calculando tudo em cima de 20, professor. Exatamente. Olha lá na tela agora o que a gente vai falar, que aí entra a chamada prescrição retroativa. Pessoal, prescrição retroativa, ela ocorre aqui, ó. Mas lembre-se, para falar em prescrição retroativa, eu tenho que ter tido a sentença condenatória, tá? Publicação da sentença condenatória. Pessoal, nesse caso, aquele crime que tinha uma pena que iria lá, de 6 a 20, o juiz deu a pena de 6. Então eu vou olhar para trás. Eu pego essa pena agora aqui, ó, de 6 anos e olho para trás. Tá? É para cá que eu vou olhar. Até o marco que antecede a sentença, que é o recebimento da denúncia. Eu aqui vinha calculando em cima de 20, agora eu vou calcular em cima de 6. A minha prescrição diminui. Então, se ocorreu a prescrição aqui nesse trecho, olhando para trás, com a quantidade de pena que eu adquiri, a gente vai chamar isso de prescrição retroativa, tá? Prescrição retroativa. Professor, eu não tenho ainda a prescrição, tá? Não tem a prescrição? Não tenho. Então, você tem que olhar para frente. Se não prescreveu aqui, a gente vai estar falando da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. É aquela que se dá entre, pessoal, olha lá, tá? A publicação da sentença e o trânsito em julgado. Então eu olho para frente com aquela minha pena de 6 anos, que o juiz atribuiu a pena de 6 anos. Então eu olho para frente. Se antes de transitar em julgado, tem que acontecer antes de transitar em julgado, deu a prescrição lá nos termos do artigo 109, lembrando que o artigo 109 do CP é quem traz os prazos prescricionais, tá? Enquanto prescreve. Então eu teria aqui a chamada prescrição superveniente ou intercorrente. Bom, para a gente fechar, a gente tem a prescrição da pretensão executória. Isso, pessoal, o que tem que ser chamado a atenção de vocês é porque aqui, ó, já transitou em julgado. Transitou em julgado, tenho a minha sentença, 6 anos. Eu preciso verificar, volta para mim,
Eu preciso verificar se essa pessoa, então condenada a 6 anos, ela está aqui? Está, então vou prender. Ah, não está. Onde ela está? Não sei. Começa a correr, então, transitou em julgado, começa a correr o prazo prescricional. O Estado tem um prazo para executar, não é infinito. Começa a correr, então, em cima lá daqueles 6 anos, eu vou lá no 109, observo, se eu não me engano, vai dar aí os 12 anos de prescrição. Então, eu preciso olhar a prescrição dele. Ah, professor, e se ele está preso e foge? Eu preciso levar em consideração só o que falta para cumprir, tá? Se ele foi preso por 6, cumpriu 2, fugiu, começa a correr a prescrição da data da fuga. Do dia seguinte começou a correr a prescrição, em cima dos 4, é o que falta. Pena cumprida é pena extinta. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Aqui a gente fecha mais uma dica hoje de prescrição penal, PPP e PPE, e eu espero que tenha te ajudado. Firme na sua busca aí da aprovação na carteira do OAB, buscando essa vermelhinha, vai dar tudo certo. Conte com estratégia, conte comigo, estamos juntos. Valeu, até a próxima.